Boa tarde, pessoal. Estamos dando continuidade aí à implementação das malhas de controle utilizando a biblioteca Python Control System. Esse é o terceiro e último vídeo da série que será divulgado aí para estar ajudando vocês tanto na prática quanto no desenvolvimento do trabalho. E o que nós temos aqui nesse último vídeo? Nesse último vídeo nós vamos estar retomando a malha de controle, ok? Em que na biblioteca, em vez de estar utilizando um controlador discretizado na mão, nós vamos estar utilizando um controlador escrito na forma de função de transferência, ou seja, ele está no domínio da frequência, tá certo? E não no domínio temporal. E novamente, eu vou continuar tendo a mesma estrutura, tendo que informar a referência, tendo que informar o sinal de controle para o ponto de operação, tendo que informar para o controlador qual é a saída do sistema. Lembrem-se que essas operações são realizadas internamente no bloco do controlador, quando esse é feito pelo Python, tá? Quando ele está sendo programado pela biblioteca Python Control. Bom, nesse processo, nós podemos ir então para o código, ok? O código que nós vamos ver é esse código aqui, controlador underline tf, transfer function, função de transferência, que de novo, estou utilizando o mesmo sistema não linear que foi apresentado no primeiro vídeo. A única coisa que eu vou fazer de diferente nesse código é mudar a construção do bloco do controlador, em que a equação não diferencial não linear é substituída por uma função de transferência. Bom, nessa linha, o que nós temos no código? Temos primeiramente a definição do tanque não linear, isso já foi apresentado no primeiro vídeo, e agora o próximo passo é a construção da função de transferência, tá? Função de transferência é usando aquela comando tf aí do Python Control, ou você pode descrever a função como toda, transfer function, em que ele vai gerar para mim uma função no espaço da frequência. Então eu defino um numerador e defino um denominador. No meu caso, eu sei que esse controlador ele é um proporcional, então eu não é o meu polinômio ali, né, da função de transferência, ele é de ordem zero, então são só constantes. Então eu tenho a função do controlador, que é o GC, tá certo? Dado ali pelo aquele mesmo ganho proporcional que eu tinha usado no vídeo 2, em cujo o meu numerador é 2 e meu denominador é 1. Bom, na sequência, então, a função de transferência estando pronta, eu vou criar os meus blocos. Na linha 40, e é criado novamente o bloco para o sistema não linear, então aqui é criado o sistema do tanque, aquele mesmo bloco que foi criado lá no primeiro vídeo. E na linha 48 eu estou criando o bloco para o controlador, porém agora utilizando uma função de transferência. Como assim, Lucas? O mesmo bloco controller que a gente utilizou no controlador discreto, estou utilizando agora, porém eu estou utilizando não uma função de equações diferenciais não lineares para o controlador, mas sim uma função de transferência no domínio da frequência. Por que isso é possível? Na verdade, o que acontece? Para se utilizar uma função de transferência, é necessário criar o bloco controller utilizando esse comando aqui, tf2io. O que o comando tf2io faz? Ele é uma função da biblioteca Python Control Systems que faz a conversão de função de transferência para um sistema com entrada e saída. Basicamente, ele vai estar fazendo a representação dessa função de transferência em espaço de estado. Ok? De novo, passei, então vou ter um sisteminha agora, espaço de estados, cujo nome é controlador, ele tem uma entrada U e uma saída Y. Estando os dois blocos independentes, que é o bloco do controlador e o bloco do sistema, o tanque,
criados, eu posso fazer a interconexão entre eles. Qual interconexão? A mesma interconexão que nós fizemos no vídeo 2. Ligar o controlador ao sistema a ser controlado. E isso está sendo repetido nesse bloco de comandos aqui, que começa na linha 55 e termina na linha 63. Então, estou criando a malha fechada, de novo, utilizando aquele comando para fazer a interconexão ali entre os blocos. Estou conectando quais blocos? O bloco do controlador e o bloco que descreve para mim a dinâmica que eu quero tratar, que no caso aqui é o tanque. Esse bloco está chamando de controle closed loop e eu tenho como conexão que a entrada do controlador está conectado negativamente à saída do meu sistema. Então, olha, a entrada do controlador U está conectado negativamente à saída do sistema, que no meu caso é tanque. Então, eu fiz essa conexão. A entrada do controlador está conectado à saída do meu sistema aqui, Y, no caso tanque Y. Na de baixo, a entrada do tanque, que é o tanque.U, está conectado à saída do controlador, que é essa variável aqui, controller.y. Ok? O que eu tenho de entrada externa? Eu tenho controller.u e tenho tanque.u. Isso são as listas. O que vai entrar ali para mim? Vai entrar o href e o U0. Quais são o que eu quero de saída? Eu quero a saída do tanque e eu quero a entrada do tanque, porque a entrada do tanque é o sinal de controle, a saída do tanque é a saída que eu quero estar medindo. Então, aqui finaliza-se as conexões dos blocos. Bom, de novo, os mesmos parâmetros de simulação que nós utilizamos para fazer o código, para executar o código controlador discreto. O que eu tenho? Um tempo de simulação de 400 segundos, meu ponto de operação desejados 36 centímetros, que resulta para mim num sinal de controle de referência de 54.22, e meu sistema partindo de um ponto de operação de uma condição inicial, né, próximo ao ponto de operação, no caso aqui os mesmos 30 centímetros. E de novo, eu vou usar o mesmo comando que eu usei para simular o controlador discreto, que é fazer o quê? A função input-output-response, simulando de novo a malha fechada, estou informando o vetor de tempo, estou informando as minhas entradas externas, que é a referência e o sinal de controle para o ponto de operação e a condição inicial do sistema. E na parte de baixo do código, há o plot do sistema. Feito isso daí, posso executar o código e obter a seguinte resposta. Essa resposta, que é exatamente a mesma resposta obtida pelo controlador discreto feito anteriormente. O sistema tem uma parte de 30, com 250 ele já atingiu os 2% ali, ou talvez até menos ele já tenha atingido os 2%, então eu já posso considerar, aqui naquela análise que eu tinha feito, eu já consegui reduzir meu sistema, meu tempo de acomodação para 1/4 em relação ao tempo de acomodação da malha aberta. Com 300 segundos, que era o que a gente tinha visto, praticamente o meu erro de referência é nulo. E observo o mesmo comportamento também para o sinal de controle. Quando o erro é grande, o sinal de controle atua. À medida que esse erro vai reduzindo, ele vai se aproximando do sinal de controle necessário para manter a planta operando no ponto de operação desejado. Então, a parte de resultado é a mesma. O que mudou? A forma de como implementar o controlador. Aparentemente, eu não testei para controladores mais avançados, mas imagino que a gente não vai ter problema nenhum. Porque se você fez o projeto do controlador e está chegando numa função de transferência, tá? Basta utilizar o comando transfer function para gerar essa função de transferência no domínio da frequência no Python e depois, posteriormente, alterar no caso aqui, fazer a transformação da função de transferência para espaço de estados. Mas isso quem faz é o código, então vocês não teriam problema algum quanto a isso,
vocês não teriam um serviço braçal para estar fazendo essa transformação na mão. Já tem uma função pronta que implementa isso para vocês. Então, pessoal, eu encerro aqui, tá? Só uma coisa antes de encerrar. Fiquem atentos com o ganho estático do sistema, porque o ganho estático do seu sistema, ele tem que estar junto da sua função de transferência, tá? Senão depois seu sistema vai ter erro de offset. Então fiquem espertos nisso aí para vocês não ficar vacilando. E com isso, então, eu encerro a minha série de 3 vídeos sobre como está utilizando a biblioteca Python Control System para implementação de controladores, tanto no modo discreto, quanto utilizando funções de transferência, mas aplicando o sinal de controle ao sistema não linear. Ok? Obrigado novamente e bom trabalho aí para todos. Abraço.